Hoje eu trago um tema de suma importância para vocês. Eu quero falar dos 11 benefícios que as pessoas com 60 anos ou mais têm direito em virtude da Lei 10.741 de 2002. E vou pontuar cada um para vocês. Mas antes que eu fale desses benefícios, ou desses direitos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, que assim o YouTube entende que esses vídeos têm relevância e passe esses vídeos para o maior número de pessoas. E já agradeço aqui também, de coração, aquelas pessoas que já se inscreveram no meu canal. Pois bem, a Lei 10.741 de 2003 trouxe uma série de benefícios às pessoas com 60 anos ou mais. E eu vou elencar aqui os 11 principais benefícios que eu encontrei nessa lei e trago para vocês terem conhecimento, para vocês poderem cobrar também. Primeiro eu trago sobre os medicamentos. Sabemos que a pessoa com 60 anos ou mais, essa pessoa tem prioridade sobre os medicamentos. E a municipalidade, o Estado, a União, são obrigados a fornecer os medicamentos para essas pessoas, principalmente se são pessoas carentes. Quando se trata de alimentos, de medicamentos de alto custo, esses medicamentos, às vezes precisam entrar com um processo, que geralmente é um mandado de segurança. E aqui já vem o segundo ponto dessa prioridade. Quando se entra com processo, quando é uma pessoa idosa, a tramitação é mais célere, porque a lei assim determina a prioridade do idoso na justiça, que o processo seja mais célere, a fila do processo do idoso anda mais rápido. Muito embora a justiça seja morosa, mas nesse caso aqui, a partir que declinou que a pessoa é idosa, que precisa de uma celeridade para resolver seus problemas, em razão das suas condições de idoso, esse processo pode ser muito mais célere. O terceiro ponto que eu trago para vocês aqui, o terceiro benefício, é o transporte gratuito. A lei determina que, a partir dos 65 anos, os transportes urbanos e semi-urbanos serão gratuitos para essas pessoas. Muito embora aqui, devemos analisar também a legislação de cada município. Porque aqui no município de São Paulo, até então o prefeito Bruno Covas, a isenção aqui era para as pessoas acima de 60 anos. Depois o prefeito Bruno Covas, ele suprimiu esse direito de 60 anos e aumentou para os 65, que é o que determina a lei. Mas isso pode ser mudado a qualquer momento que entrar um outro prefeito, pode ser que mude, que volte aos 60 anos. E também pode ser que tenha alguns municípios que conceda também as pessoas com 60 anos ou mais. Precisa verificar a legislação do seu próprio município. Aqui em São Paulo voltou aos 65 anos. Mas de qualquer forma, com 65 anos, a pessoa tem isenção no transporte urbano ou semi-urbano. Seja ônibus, seja metrô, seja trem, é um direito garantido ao idoso. Temos também o direito, o quarto ponto, que é o direito à isenção do IPTU. Mas aqui varia de município para município. Acima de 60 anos, se aquela pessoa idosa que tem apenas um imóvel, e se essa pessoa idosa, que geralmente é um aposentado, tem um salário apenas que não exceda 2 salários mínimos, um rendimento que não exceda 2 salários mínimos, essa pessoa tem direito da isenção do IPTU. Porém, se essa pessoa tiver mais de 2 imóveis, ou se essa pessoa tiver alto salário, não terá esse direito da isenção do IPTU. É assim que determina a lei. Mas precisa verificar a legislação de cada município, para saber de forma precisa como deve agir perante aquele município. Outro ponto que trago aqui também, o ponto 5, é sobre a pensão alimentícia para o idoso. O que determina a lei? Que o idoso que não tem como manter suas despesas, custear suas despesas necessárias para a sua vida, aquele idoso carente, e que ele tenha filhos, se dentre aqueles filhos tem um filho que tem mais condição financeira, aquele idoso pode entrar diretamente
contra aquele filho. Aqui é determinado de forma solidária. Todos os filhos são obrigados, mas se um tem condição financeira, o idoso já pode acionar aquele filho diretamente. E aqui não vamos esquecer, se aquele filho que for condenado naquela pensão alimentícia não pagar os alimentos para o idoso, o seu pai ou a sua mãe, e se esse idoso reclamar por meio de uma execução, esse idoso aqui, o filho pode ser preso. Aí se pergunta, mas se o idoso não tem filho, e se os filhos do idoso também forem pessoas carentes? Nesse caso aqui, comprovando a carência do idoso, só que aqui não é mais o idoso com 60 anos ou mais, aqui é 65, no caso do Estado. Para acionar o Estado tem que ser o idoso com mais de 65 anos, 65 ou mais. Pode entrar com um pedido do benefício de prestação continuada, que geralmente vai ser contra a própria Seguridade Social, e terá direito a um salário mínimo mensal, que é o benefício de prestação continuada, que chamamos de LOAS. Esse é um ponto muito importante também. Primeiro é a família. Se não tiver a família, vem o Estado. E é sempre assim. Como também acontece com o abrigo. Aquele idoso que tem família, ele deve ficar sobre os cuidados da família e não ir para um asilo ou qualquer outro tipo de abrigo. Esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto importante também, é o 6º ponto, sobre plano de saúde e a saúde de forma geral, sobre a saúde pública. Determina que o idoso tem prioridade sobre a saúde, sobre a saúde pública, e também o idoso tem prioridade sobre os planos de saúde, que muito embora o STJ tenha entendido que os planos podem reajustar em razão da idade do idoso, mas a lei determina que esse reajuste não pode ser de forma exorbitante. Mas aqui o mais importante é verificar que o idoso tem prioridade sobre a saúde pública. Porque geralmente aquele idoso que tem pouco rendimento, ele nem está pensando sobre o plano de saúde. Porque por mais que o plano de saúde seja barato, não tem como o idoso que recebe pouco salário, ou 2 ou 3 salários mínimos, pagar um plano de saúde hoje. Sabemos disso. Esse é um ponto também importantíssimo, sobre os benefícios da saúde pública. Outra coisa também, é o ponto 7, é o atendimento preferencial. O idoso tem preferência no atendimento em qualquer esfera, pode ser pública ou privada. Sabemos que tem as filas do idoso para atendimento médico, sabemos que tem a fila do idoso para atendimento bancário e assim por diante. Em qualquer departamento, o idoso tem esse direito. Um ponto importantíssimo, o ponto 8, que eu assinalei como ponto 8. Imposto de renda. Sabemos que o idoso, com 60 anos, aqui no caso, não é 60 anos, mas é 65 anos, a partir dos 65 anos, o idoso tem isenção do imposto de renda, que pode ser total ou parcial, dependendo do seu salário. Geralmente, se tem um salário razoável, recebe pelo teto, vai ter uma isenção parcial. Mas mesmo que seja parcial, é muito relevante, porque tem idoso pagando muito imposto de renda. Sabemos que isso é cruel. Depois de trabalhar tanto tempo, ainda pagar imposto de renda com valor altíssimo. E essa lei veio trazer também, disciplinar a respeito sobre o imposto de renda, que esse imposto de renda pode ser reduzido de forma parcial ou pode ser até extinto. Essa isenção pode ser total em razão do rendimento do idoso. Outro ponto importante é sobre o percentual de 50% para eventos esportivos, evento cultural, evento de lazer. O idoso tem direito, pela força do artigo 23 da Lei 10.741, de 2003, o idoso pode ter um desconto de pelo menos 50% nos ingressos de eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Isso é muito relevante, porque o idoso precisa também de diversão. Quer assistir a um show, quer ir ao teatro, quer ir ao cinema, quer participar de alguma área de lazer, e o idoso tem esse direito. Se porventura qualquer instituição negar esse direito, o idoso pode recorrer à justiça e terá esse direito garantido. Outra coisa também, que poucos sabem, sobre concurso público.
Mas ele me pergunta, o que o idoso quer saber sobre concurso público? Engano. Lê do engano. Tem muito idoso que, mesmo aposentado, ele tem o direito e ele gosta de trabalhar. Ele quer ter uma vida ativa. E ele pode participar de concurso público. E a lei determina que qualquer discriminação sobre a sua idade pode ser punido. Mas o que acontece aqui? Veja a vantagem. Se o idoso até 75 anos, que é a idade máxima, que é aquela idade compulsória, por exemplo, o ministro do STF, ele pode ficar trabalhando até aos 75 anos de idade. Depois ele é aposentado compulsoriamente. Assim diz a lei. Mas até essa idade, se o idoso quer ingressar no concurso público, que esse concurso não exija vigor físico, força, velocidade, essas coisas, o idoso pode concorrer a qualquer vaga, excetuando esses requisitos que eu falei para vocês. E o idoso vai concorrer. E se o idoso empatar com uma pessoa não idosa, o fator idade é determinante para que o idoso fique com aquela vaga. Porque o idoso tem prioridade no concurso público se empatar com uma pessoa não idosa. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto também importantíssimo é sobre habitação. O idoso tem prioridade também no sistema habitacional do país. Principalmente no sistema habitacional público, ou se esse sistema habitacional, mesmo não seja público, seja privado, mas se tenha recurso público, o idoso tem prioridade. E ainda é destinado pelo menos 3% das unidades habitacionais para os idosos. Esses são os 11 pontos que eu encontrei na lei mais importante para trazer para vocês. Não que não tenha outras coisas para que sejam explorados e trazer para vocês. Se quiser saber mais também, é só visitar o meu canal, que tem eu tenho alguns pontos também que eu trago de forma mais pormenorizada, que está no meu canal, sobre alimentos, sobre alguns direitos do idoso. Só visitar o meu canal. O que eu tenho para falar para vocês hoje sobre esse ponto, era isso que eu trouxe para vocês, esse resumo que eu trouxe para vocês terem ideia, para vocês poderem cobrar atitude do poder público, do setor privado e das pessoas em comum. Se gostou, dê o seu like e por hoje é só e fiquem com Deus.